Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Ei, Felipe, agora eu quero saber de você. Qual a novidade de hoje? Qual artigo você vai trazer para a gente? Hoje a gente vai continuar conversando sobre a avaliação da função sistólica do ventrículo direito, com mais um trabalho super interessante aí publicado na última edição do JACE, do Jornal da Sociedade Americana de Cardiografia. A gente vai falar agora sobre a avaliação da função sistólica do VD em pacientes com insuficiência tricúspide, sim, com regurgitação tricúspide significativa. Então, a gente sabe que a avaliação da função sistólica do ventrículo direito ela é desafiadora, ela pode ser desafiadora por conta de toda aquela questão anatômica aí de ser tridimensionalmente complexo, uma forma geométrica tridimensionalmente complexa, com seu formato em crescente e com menos fibras musculares, né, predominantemente ali de sentido longitudinal, fazendo com que a função longitudinal tenha um grande impacto na função sistólica do VD, mas não é nem só isso. A gente traz aí o conceito de pacientes com regurgitação mitral de que a função sistólica do ventrículo esquerdo é superestimada em pacientes com IM grave. Mas será que em pacientes com insuficiência tricúspide grave, será que essa lógica também se aplica? Será que esses pacientes com insuficiência tricúspide importante merecem respeitar os mesmos valores de corte, de referência e de gravidade para disfunção do ventrículo direito que os pacientes que não têm regurgitação tricúspide? E é justamente isso que esse trabalho se propôs a analisar. Aqui, basicamente, eles foram para um grande banco de dados aí, com mais de 135 mil exames e avaliaram aí os trabalhos, os pacientes que tinham, de fato, exames com a avaliação da função sistólica do VD de maneira objetiva, analisando aí a relação desses pacientes com prognóstico, né, a relação desses parâmetros da função sistólica do VD com o prognóstico ao longo do tempo, já que é um grande banco de dados com dados longitudinais aí, um registro que eles analisaram, certo? Então aqui, desses 135 mil exames, eles incluíram 24 mil pacientes que tinham os dados necessários e eles aqui se restringiram à avaliação da função sistólica pelo TAPSE e onda S', porque são os parâmetros rotineiramente usados e reportados no banco de dados que eles têm lá para eles, tá certo? Então, aqui as principais características dos pacientes analisados nesse trabalho, a gente tem aqui uma população de pacientes mais ou menos na casa dos 70 anos, um pouquinho menos do que isso. Aqui categorizado, tá? Eles pegaram aqui na coluna da esquerda, a gente tem a população total analisada, e aqui eles fizeram dicotomizando os pacientes que tinham um TAPSE acima da média e um TAPSE abaixo da média para a população estudada, tá? Então, a gente tem aqui uma população de um pouco menos de 70 anos, a gente tem uma população com 14% de fibrilação atrial, com pressão pulmonar ali ainda na casa da normalidade, né, 31 de PSAP. Agora, o que chama mesmo a atenção é a quantidade de pacientes com insuficiência tricúspide aqui nesse trabalho, que foi uma quantidade razoavelmente pequena, né? A gente tem aqui, então, apenas 5% dos pacientes que se apresentavam com algum grau de regurgitação tricúspide, sendo que apenas 1% tinha a regurgitação tricúspide grave ou maior, certo? A gente tem ali também, chama a atenção que os pacientes com TAPSE, diferenciando os pacientes que tinham função normal e função reduzida aqui pelo TAPSE acima da média ou abaixo da média,
a gente vê que muitos desses parâmetros que eu destaquei aqui eram diferentes entre os dois grupos, né? A gente vê aqui pacientes com fibrilação atrial eram mais comuns com TAPS reduzido, insuficiência cardíaca também, a própria PSAP era um pouquinho mais alta, embora ainda na faixa da normalidade, e esses pacientes eram mais frequentemente, né, portadores de regurgitação tricúspide significativa e de dilatação do ventrículo direito, embora o grau de regurgitação tricúspide, quando presente, era muito semelhante entre os dois grupos. Tá? Então aqui eu já destaquei para vocês esses achados. E aí, quais foram os achados do trabalho propriamente dito, né? Que os pesquisadores observaram? Primeiro que, para a população, em geral, a população como um todo, como eu já falei, o valor de média do TAPS foi ali na casa de 20, 20,2, 20,4. Eles identificaram que um TAPS abaixo de 20,9, e não os 17 que a gente usa na diretriz, seria um TAPS associado com uma redução de mortalidade, então implicado aí em pior desfecho nesses pacientes. E para a onda S', eles acharam também valores acima do que seria esperado pelas diretrizes, né, atualmente utilizadas, com corte aí de 10,9, mas chama a atenção que aqui uma curva com aspecto mais em J, onde uma onda S' acima de 20 também teria aí um impacto maior. Em relação, agora comparando aqui, a gente falou nos pacientes da população em geral, agora nos pacientes que não tinham cúspide, esse dado foi parecido, agora com corte de 21,5 para o TAPS e de 10,9 ainda para a onda S', mas nos pacientes com regurgitação tricúspide, adivinha só, o corte que a gente talvez fosse um corte mais alto, né? Porque a gente está achando que a gente está superestimando a função sistólica do VD em pacientes com índice grave. Basicamente, a gente teve um corte mais baixo. Sim, parece que esses pacientes teriam que ter um corte ajustado para ser inferior ao corte utilizado para pacientes que não têm regurgitação significativa. Um achado aí bastante inesperado, tá? Lembrando que aqui são os pacientes com regurgitação tricúspide significativa. Dito isso, né, então, como a gente vai explicar isso daí, né? Qual seria a razão por trás dessa diferença? Por que pacientes com IT grave teriam um valor de corte de TAPS mais baixo do que pacientes que não têm IT grave? Né? Lembrando que esse achado ele foi também consistente para os pacientes em relação à onda S', que também teve valores de corte mais baixos na presença de regurgitação tricúspide grave do que nos pacientes que não tinham regurgitação tricúspide significativa. Né? O grande ponto aqui que eu acho que traz luz para esse trabalho é que, se a gente parar para pensar, a gente teve uma grande exclusão de pacientes na amostra, né? Esses pacientes partiu de 135 mil pacientes para aí 24 mil pacientes, se não me engano, e provavelmente, como eles contemplaram, né, priorizaram os pacientes que tinham essas medidas feitas de maneira rotineira no exame, é bem provável que esses pacientes que tinham o dado registrado eram pacientes mais doentes, pacientes que tinham ali algum certo viés de seleção nesse trabalho, provavelmente é o que explica essa diferença, mas ainda assim não tira o mérito da ideia por trás do fato de que a gente tem valores de corte que talvez o que se aplica para o ventrículo esquerdo em relação à função sistólica não se aplique necessariamente em relação à função sistólica do ventrículo direito. Né? Talvez o que acontece no ventrículo esquerdo não aconteça com o ventrículo direito, como a gente costuma dizer. Afinal, quem nunca colocou aí que a função sistólica do VD pode estar superestimada por conta da disfunção da regurgitação tricúspide. De toda sorte, reforça o papel do TAPS aí como um parâmetro prognóstico nesses pacientes, tá? Mostrando que o TAPS abaixo da média tem um impacto prognóstico frente a um TAPS acima da média, certo? Então, esse foi um trabalho bem interessante aí publicado no JASE no iniciozinho de 2025, que destaca para a gente como talvez com muitos dos pontos de corte que a gente usa na nossa diretriz, eles são derivados de avaliações populacionais, né? Um estudo de coorte populacional que avalia aí desvios a partir da média populacional dos valores de referência, e quem sabe se a gente usasse cortes baseados em mortalidade, a gente tivesse cortes diferentes, e que traz ainda a luz, né, joga a luz sobre uma questão importante, que é o fato de que talvez a gente deva usar valores de corte mais baixos para regurgitação tricúspide grave do que pacientes que não têm regurgitação tricúspide grave. Né? Um dos motivos, inclusive, que os autores justificam para esses pontos de corte mais baixos no paciente com regurgitação tricúspide grave, eu já esquecendo de comentar, é o fato de que talvez o jogo ali que acontece, né, a interface de interação entre pré-carga, pós-carga e as questões particulares do VD com a camada muscular mais fina e uma maior sensibilidade a pré e pós-carga podem explicar talvez essas questões aí, mas tudo isso
é uma extrapolação, né? São hipóteses por trás do achado nesse trabalho. E aí, Bárbara, o que você achou aí desse trabalho? Você costuma levar em consideração a presença de regurgitação tricúspide quando está avaliando a função sistólica do VD nos seus pacientes? Bem, costumo, mas eu não tenho embasamento ainda teórico para explicar e para fazer isso como se fosse uma lei, né? A gente supõe que existe uma superestimativa, mas o que eu pego desse artigo é que um TAPS abaixo de 18, nesses pacientes que têm regurgitação tricúspide importante, piora, o prognóstico deles é pior, né? Do mesmo jeito que uma onda S' abaixo de 10 nesses pacientes, já piora o prognóstico também. É isso aí que a gente pode resumir. É isso aí. O TAPS, apesar de talvez num valor ainda considerado normal, né, pela diretriz, talvez já traga consigo um pior prognóstico. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.